Pastor César Cavalcante foi desafiado para o debate com o mesmo tema. Foi desafiado. E aceitou prontamente o desafio. Tema do debate de hoje, não é? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Na verdade, é doutrina trinitariana contra doutrina unicista. Comigo na técnica de som, o Rafa. Rafa, Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós temos a enquete, você pode entrar na enquete, não é? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Nossa enquete está aí no nosso, está no nosso Instagram, @FMmusical. 49% estão dizendo que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. 51% diz não são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Você pode entrar lá e colocar a sua opinião, tá ok? Comigo o pastor César Cavalcante, que é bom que se diga, pouco se fala da formação dele. Pastor César Cavalcante é o pastor da comunidade cristã genuína de Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, é âncora dos programas de debate, biblicamente e crescendo na fé, aqui na Rádio Musical, também professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. A paz do Senhor, pastor, que está sendo desafiado. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, a paz do Senhor, pastor Michael, Deus abençoe. É um privilégio estarmos juntos e quando eu troco de cadeira aqui, eu sinto o peso, né, da responsabilidade. É muito mais fácil mediar um debate e tal, mas se Deus quiser, vai ser um debate abençoado mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a família de cada um que está aqui. Se inscreve aí no nosso canal, que debates como esse tem muitos aí para você acompanhar. Aliás, compartilha agora, deixa like e compartilha, tanto lá no pastor César Cavalcante, quanto nas redes sociais da Musical e também no meu canal do YouTube. O desafiante, não é o pastor Michael Knight. Michael Knight é pastor evangelista na Igreja Cristã Apostólica Pentecostal, com sede localizada na cidade de Anápolis, Goiás. Veio a São Paulo somente para esse debate. Também é representante da Convenção Nacional Unicista Brasileira, chamado e capacitado por Deus para defender, segundo ele, a doutrina unicista, e ele é autodidata nos estudos das Escrituras Sagradas. Pastor Michael Knight, seja bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer estar aqui para estarmos falando desse maravilhoso assunto. Pastor César, é um prazer ter conhecido ele pessoalmente. Conhecer também pessoalmente o nosso pastor Roberto Cruvinel, que tem sido um grande amigo aí. Muito feliz. Maravilha, seja bem-vindo. Vamos ao debate. Então, como o pastor César Cavalcante foi desafiado, o tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa, começando com o senhor. Comigo? Vamos lá. Não, Jesus mesmo disse, né, que ele e o Pai são pessoas distintas em vários momentos da Bíblia, né? Um deles, em João capítulo 6, verso 38, onde ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se ele e o Pai são a mesma pessoa, é uma dupla personalidade, né? Ele tem uma vontade, no mesmo tempo, ele tem uma vontade X e uma vontade Y, né? Então fica bem complicado. Então vou nortear esse começo desse debate, deixando aqui algumas questões, né, para o pastor Michael. Primeiro, que o fato de que à medida que a Bíblia apresenta pai e filho, só é possível ser pai quem tem filho. E só é possível ser filho quem tem pai, né? Logo, para você ser pai, você precisa de um filho. Para você ser filho, você precisa de um pai. Precisa de mais de uma pessoa para isso, né? Não tem como você ser filho ao léu. Segundo lugar, a vontade do pai e a vontade do filho, às vezes, são conflitantes, conforme o texto que eu citei, de João capítulo 6, verso 38. E por último, Jesus Cristo, quando ele vai falar sobre unidade, porque a discussão aqui vai girar em torno de unidade. O que é unidade? Eu creio num Deus único, creio, porém apresentado em três pessoas distintas, não separadas, distintas, né? Não diferentes, distintas. Não é o Pai, o teu Filho, o teu Espírito Santo. E
essa é a crença da igreja em 2000 anos de história. Alguns hereges se levantam com doutrinas como essa que o Maicon vai defender, e são geralmente essas doutrinas são silenciadas pela ortodoxia da igreja. Então você tem, por exemplo, o que acontece com Sabélio, ele termina excluído da igreja, que a sua doutrina é o sabelianismo, basicamente, né? Ou monarquianismo, ou patripacionismo, tem vários nomes. E aí, a última, para gastar aqui no máximo 2-3 minutos, em João 17:21, Jesus Cristo deixa claro como funciona a unidade entre ele e o Pai. Porque ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles sejam um como nós, né, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se você entende que há uma única pessoa na unidade da divindade, é um problema grave aqui com João 17:21, porque a menos que você entenda que a igreja também é uma única pessoa, né, e não 2 ou 3 reunidos, e milhares e milhões, porque Jesus disse que eles sejam um como nós somos um. Então, a igreja é mais de uma pessoa, assim como o Pai e o Filho são mais de uma pessoa, embora seja uma única divindade. Eu deixo essas 3 para a gente começar. Maravilha. Pastor Michael, o pastor César colocou em alguns minutos algumas questões para o senhor. Quero lembrar que na tela está aparecendo opiniões dos nossos teleinternautas, tá ok? Então, lá no canal do YouTube da Rádio Musical FM, e coloca aí a sua opinião também, vai aparecer, eu não consigo ler todas. Pastor Michael Knight, que diz que eles são um, fica à vontade. Maravilha. Então vamos lá então, vamos ver o que a palavra de Deus ela diz sobre este assunto. O pastor César ele disse aí que, né, para ser pai precisa de um filho, então aí já teríamos então a necessidade de 2 pessoas. Mas na Escritura Sagrada a coisa fica diferente. Por quê? Porque o que a Bíblia diz, e eu vou apresentar aqui mostrando textos bíblicos, é que existe um único Deus, é o que eu defendo. Jesus Cristo, ele é este Deus, e tudo está relacionado à questão da encarnação. Por exemplo, o Filho não se trata de outra pessoa, mas se trata da encarnação deste próprio Deus. A Bíblia diz que Deus ele se fez carne. Então, como é que é isso? Né? Para se encarnar, ele gerou no ventre da Virgem o seu tabernáculo, Jesus Cristo, o homem, e esse tabernáculo é a habitação do Espírito, que é o próprio Deus, né? João 4:24 diz que Deus é Espírito, e esse Deus que é Espírito, ao gerar o corpo, que é o seu tabernáculo, aí nós temos a questão do Pai e do Filho, que é o próprio Deus se manifestando em carne. É claro que esse assunto, ele é um grande mistério, né? Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, ó, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, não da trindade. Né? O que é o mistério da piedade? Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, também está escrito, assim como os filhos são participantes de carne e sangue, ele mesmo participou das mesmas coisas, para quê? Para experimentar a morte, e pela morte aniquilar aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então essa questão de pai e filho está relacionada à encarnação do próprio Deus. Filho se trata o quê? O próprio Deus entrou neste mundo da maneira correta, da maneira pelo nascimento, entendeu? Então a questão de pai e filho não é 2 pessoas, é que o próprio Deus, que é Espírito, ele se manifestou em carne. E aí nós vamos desenvolver mais esse assunto aí conforme o decorrer aí das nossas apresentações. Maravilha. O pastor César, fica à vontade. Eu ia fazer já uma colocação, mas fica à vontade. Quando ele diz, né, o Deus se fez carne, né? Não, ele diz, vamos para a Bíblia diz que Deus se fez carne. Não diz. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando do verbo, irmão. A palavra ele é logos, não é a palavra theos, né? No texto grego, parece que você está fazendo grego agora, então você sabe que tem uma diferença de theos, que geralmente é aplicado ao Pai, no corpo do Novo Testamento, e verbo, logos, que geralmente é aplicada a Cristo, ao Filho, né? Então são pessoas distintas. Quem se fez carne lá não é o Theos, mas é o Logos, tá? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só corrigindo aí, quando a pessoa diz assim, não, vamos para a Bíblia, e aí ele cita um texto truncado,
Tipo assim, ele cita um texto, ele dá um endereço na Bíblia, mas ao ler aquele texto, eu não sei se por vontade própria ou por ignorância, ele cita o texto não conforme está escrito. E aí infelizmente, a gente tem que deixar um pouquinho o debate em si e corrigir a própria citação do texto, né? Porque a citação do texto que você fez foi errada. E aí, realmente, eu não sei se foi propositadamente ou não. Vou descobrir isso na sua resposta. Mas ali não aparece a palavra Deus, nem a palavra Pai. Ali aparece a palavra Logos. E Logos é, dentro do Novo Testamento, de fio a pavio, de começo ao fim, é uma desinência a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto de Hebreus, capítulo 2, que você citou, também é uma continuação. Quando o autor escreveu Hebreus, ele não colocou capítulo, né? Então ele está falando sempre do Filho. Ele está falando sempre do Filho. Os capítulos 1 e 2, especialmente o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 da carta aos Hebreus, é sempre falando do Filho. Vou citar o texto. Havendo Deus outrora falado de várias vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, nos falou através do huios, do grego, do Filho. Não tem outra palavra para huios no grego que não a palavra filho. E aí é ele que vai ser feito maior que os anjos, é ele que vai ser, no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. É sempre sobre o Filho, é sempre sobre o Filho. Então citar Hebreus capítulo 2, versículo 14, dizendo que também é uma referência ao Pai, é uma falta de conhecimento do contexto mesmo imediato, sabe? É só ler o texto e você vai ver que ali é uma fala sobre o Filho, e não exatamente sobre o Pai. E quantas perguntas que o senhor fez a ele? Ele não respondeu nenhuma. Pastor Marco. Você pode repetir a pergunta? Eu disse assim, que o senhor ficou só na primeira, que eu disse, a primeira não foi bem uma pergunta, foi uma lógica. Eu disse, para ser filho tem que ter pai, para ter pai, ser pai tem que ter filho. Mas eu deixei perguntas como, por exemplo, a vontade do pai e do filho são diferentes, são conflitantes em João 6,38. Palavras de Jesus: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, então é uma pessoa com dupla personalidade. Por que a vontade dos dois não bate, se são a mesma pessoa? Essa é uma pergunta. E a segunda, a unidade de Jesus é composta, conforme ele mesmo disse em João 17:21. O senhor entendeu, pastor? Entendi. Michael, quer dizer, como é que pode a mesma vontade? Não é a mesma vontade, é a mesma pessoa, a mesma vontade. Vamos lá. Eu entendi. E olha que interessante. Isso é muito interessante o que o pastor César acabou de falar. Porque, veja bem, na doutrina da Trindade são coiguais. Então, não pode haver vontades distintas. Como é que o Pai tem a vontade? Qual que era a vontade que Jesus falou que veio fazer? Foi morrer por nós, certo? Então, se Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, então, como é que ficaria isso na doutrina da Trindade? Jesus não tem uma vontade de nos salvar? Então, o que o pastor César não está entendendo? Ele não está entendendo que o próprio Deus, ao se encarnar, veja bem, quando Deus criou o homem, ele soprou o Espírito, o homem se tornou alma vivente. Então, o próprio Deus, que é o Espírito, quando ele se encarnou, falando da sua humanidade, ele passou a ter uma alma. Então, essa fala de Jesus é a sua fala humana, é a própria alma falando que o quê? Que ele não quer viver, porque o ser humano, ele luta pela vida. Então, quando Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, ele está falando como um homem que não quer experimentar a morte no sentido da nossa natureza. Porque o ser humano, a natureza humana, ela foi feita para lutar pela vida. Se você começar a adoecer, o seu corpo já começa a produzir anticorpos para se curar. Ninguém quer morrer. Então, Jesus, na sua humanidade, então na unicidade faz sentido. Na unicidade faz sentido. Por quê? Porque na unicidade, nós não cremos que existe divindades com vontades diferentes. Um quer salvar a humanidade, o outro não quer. A vontade do pai não é a vontade do filho. Porque depois... Mas só um minutinho, pastor, a Bíblia não diz isso. Não, o pastor está inferindo com a pergunta dele. Mas ele não inferiu isso, não. Não, ele está falando assim, são vontades diferentes. Jesus dizendo... Tomar cuidado para não colocar colocar a palavra na boca do pastor. Então vamos lá, vamos pegar o que a Bíblia diz. Jesus mesmo falou assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ou seja, não quero morrer. Entendeu? Então é a condição humana, pastor César. O próprio Deus, na sua condição humana, a gente vê esse diálogo na Bíblia. E ele está pedindo isso para quem? A alma humana, ela se expressa na Escritura Sagrada. Por exemplo, quando... Não, você não está respondendo a pergunta. Quando Jesus fala, pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero. Ele está orando a quem?
Ao Espírito. O Pai e o Espírito que está onde? Onde é que o Espírito está na Bíblia? Lá em 2 Coríntios 19, o que está escrito? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Jesus fala do Pai, ele está falando da sua divindade. Eu quero até bom explicar isso aqui Então, para mas as pessoas. quando Jesus ora, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim. Esse cara, estou fazendo uma pergunta muito clara. Isso, muito clara. Então vamos lá, sem voltinha. Quando Jesus ora, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele está falando com quem? Com o Pai. Então, mas se ele já é o Pai? Isso mesmo. Por exemplo, Ele já é o Pai, ele está falando com quem, então? você mesmo, vamos dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar um exemplo aqui seu, pastor César. Você mesmo tem duas vontades dentro de você, você sabia disso? Claro. Né? Por exemplo, você, quando está se inclinado para a vontade do Espírito, o que você quer fazer? Você quer jejuar, você quer consagrar, você quer evangelizar, né? Mas se você estiver inclinado para a vontade da carne, você vai querer andar de moto, você vai querer ir para a praia, você vai querer, entendeu? Então nós mesmos nós temos essa inclinação. Então, Mas você alma humana, conversa com você mesmo e discute com você Isso, mesmo, porque lá em- isso aí tem um nome na psicologia. Aí é uma psicose. É quando você cria uma realidade paralela e às vezes você desenvolve uma personalidade paralela, uma segunda ou terceira pessoa, e aí a gente está falando de uma psicose, de um quadro clínico que tem que Doença. tratar no psiquiatra, não é nem no psicólogo. É disso que você está falando que Jesus está tendo? Jesus era doente? Se você não entender, então deixa eu explicar. Se você não entender que esse próprio Deus, ao se encarnar, um minuto, ao se encarnar, ele tem uma alma humana, e você vê a expressão da fala humana de Jesus na Bíblia, aí você vai fazer uma distinção e você vai cometer o erro que na sua doutrina ficaria errado. Porque na doutrina da Trindade nós estamos vendo aqui o pastor César falando, né, que o Jesus tem uma vontade distinta da vontade do Pai. Aí já acabou com a coigualdade da Trindade. Esquece nomes de doutrinas. Eu em nenhum momento eu citei a palavra Trindade até aqui. Mas vai entrar no texto, né? Mas eu só estou antecipando. Eu citei? Isso. Eu citei, então calma aí. Para ficar mais claro, deixa eu dar uma explicação. O nome aqui. técnico disso, eu falei errado, é esquizofrenia. Isso. O que é uma pessoa esquizofrênica? Porque até o momento que você diz assim, mas você não tem duas vontades dentro de você? Tem, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, a lei de Deus, batalha contra a lei do Espírito. É uma não sei guerra o quê. espiritual. Até aí tá tudo bem. Mas aonde o apóstolo Paulo fala contra ele mesmo e a favor dele mesmo o tempo todo como se fossem duas pessoas? Aonde é que ele pede para ele mesmo situações e nega a ele mesmo ou aprova a ele mesmo? Aonde acontece isso? Porque isso que nós estamos falando aí é um caso de esquizofrenia, onde a pessoa desenvolve mais de uma personalidade num mesmo corpo. É isso que você está dizendo que Jesus está fazendo lá no Getsemane? Não, claro que não. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 15, diz bem assim, ó: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Tá vendo? Isso aí a gente já vê que é o próprio Senhor Jesus que é este Deus. Ele se ocultou da onde? Na carne. Entendeu? Então, muitas falas de Jesus na Escritura Sagrada é para expressar essa parte humana. Você está entendendo? E olha para você ver, Jesus ele fala abertamente que ele é o Pai. Nós estamos discutindo aqui se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Pastor Michael, perdoa, só uma pergunta aqui. Perdoa, viu, mas pastor? Deixa eu concluir. Só para concluir isso aqui. Sim. Deixa eu concluir, deixa eu concluir aqui. Porque olha aqui para você ver. Que aí o pastor César vai até me entender melhor. Jesus, ele, para os seus escolhidos, ele revela claramente, pastor César, que ele é o Pai. Para os seus escolhidos, ele revela. Ele lá em João capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, olha o que ele diz: se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então ele falou que se conhecesse ele, conheceria o Pai, e disse que eles conheciam e eles tinham visto o Pai. E aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Porque eles tinham essa ideia aí, de que o Pai seria um ser distinto. Aí a resposta de Jesus fala bem assim: ó, Filipe, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Agora, para aqueles que não acreditavam em Jesus, para aqueles que eram contrários a Jesus, ele falava de maneira enigmática. Porque como foi escrito lá no profeta Isaías, capítulo 6, que era assim: eu falarei a este povo, e eles de ouvindo, mas não ouvirão, né, com os olhos vendo, mas não verão, e não se converterão no coração para que sejam curados. Por que eles não se converterão? Porque pelo fato de você não crer em Jesus, tá entendendo? E lá em João 8:24, Jesus disse: ó, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eles falam bem assim: mas quem que você diz que é? Ele falou assim: aquele que eu venho dizendo que eu sou. Aí o texto fala bem assim, seguindo lá: e não sabiam eles que ele falava do Pai. Bom, Marco, porque ele é o Pai. Pastor César, eu ia fazer uma colocação, mas pastor César.
Se você quiser fazer, fica à vontade. Não, é porque a mim me pareceu que a pergunta do se o irmão Michael considera Jesus um esquizofrênico, ou considerava, não foi respondida, foi transversando, mas vai lá. Então, vamos lá. Heresias a respeito da pessoa do pai e do filho são comuns na história da igreja. Aqui mesmo, nesse programa, algumas vezes, alguns hereges, dentro dessa matéria, vieram participar. Você já viu algum deles responder alguma pergunta? Não. O senhor está me desafiando porque o pastor Carlos Moisés não conseguiu responder perguntas. Confere? Pode perguntar, fica à vontade. Mas eu perguntei. Até agora o senhor não fez, não respondeu. Respondi, não respondeu. É porque então, você trouxe uma questão que fala se ele é uma esquizofrênico. Eu questão falei assim, não, difícil a de natureza responder. humana Eu concordo. resolve. Agora deixa o A pastor natureza humana concluir. resolve. O senhor, Então tá bom. concluiu, deixa ele concluir. Então vamos lá. O senhor disse assim, quando Jesus... Primeiro o senhor disse que Deus se fez carne. Aí eu te corrigi no texto que lá não aparece a palavra Deus, a palavra Theos. Que na economia da divindade a gente usa o pai Theos para o pai, Logos, ou Huios para Huios Logos, Huios filho e Logos verbo para o filho. Né? Eu fiz essa correção porque quando você cita um texto, vamos para a Bíblia e chega lá, você cita o texto erradamente, e aí eu disse aqui, não sei se por maldade, ou não sei se por simplicidade, ou não sei se por ignorância da sua parte. São três alternativas. Ou você citou por maldade, ou você citou por ignorância, ou você citou por simplicidade. Ficou na memória ali e tal. Você acha que está escrito isso, mas não está. E toda vez que a gente cita um texto truncado, meu amigo, gera veneno. Porque eu não tenho autonomia para inventar uma palavra que não está no texto e citar como se estivesse. Você está entendendo? Então, eu deixei para você isso aqui e comecei a fazer a primeira pergunta que eu fiz sobre a vontade, a dialética das vontades ali. Aí você diz assim, não, o pai, Jesus, quando encarnou, o pai, quando encarnou, ele passa a ter uma alma humana. Ele passa a ter uma alma humana. Isso. E aí, essa conversa é entre ele e a alma. Entre ele e a alma. Natureza humana. Isso. Tá explicado. Entre a natureza humana dele e ele. E aí eu fiz a pergunta. A gente chama isso aí na psiquiatria de esquizofrenia. Uhum. Quando a mesma pessoa tem duas vontades. E aí não tem como você escapar que você está dizendo da mesma pessoa, já que você é unicista. Então, você entende que ali é a mesma pessoa orando. É uma única pessoa. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que ele tem que orar para falar com ele mesmo? E por que a vontade deles não bate? Essa foi a pergunta que eu te fiz. Só que até agora você não respondeu. Ô, Michael. Você tá igual o Carlos Moisés. Bom, Michael, vai lá. Maravilha. Só lembrando que nós temos 5 minutos, viu, pastores, para até o intervalo, mas vamos. Isso, maravilha. Pois é, e a questão ficou difícil aí para a doutrina do irmão, né? Porque aí na doutrina do irmão, cada um tem uma vontade distinta. Isso, exatamente. Isso. Um não quer morrer, mas o outro vai fazer a vontade do outro. Exatamente. Então o filho não ama. Bom, da onde está a palavra amor? Então vamos lá, vamos de novo falar sobre inferência. Não, deixa eu citar, não, calma aí. A minha vez de falar, deixa eu só citar então, aqui. Mas na sua vez, você perguntou, irmão. Então, na sua vez de falar, o senhor diz assim, ó, se é assim, o filho não ama. E aí, da onde o senhor está tirando isso no porque texto? ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelo seu irmão. Exatamente. E se eles têm esse amor, então a vontade então, dele mas era isso, no fim, ele se entregou ou não? Se entregou. Então, acabou. Então a minha explicação... O amor está resolvido aí. Isso, na unicidade é que faz sentido. Tá, e a minha pergunta é, por que eles pensam diferente? Isso, não é pensar diferente, é a questão da sua natureza humana, entendeu? A luta pela vida, entendeu? Para ver que realmente o sacrifício foi real. Porque imaginou, se Deus estivesse aqui... Então, mas na luta pela vida ele não ama? Na sua divindade... Aí ele não ama? Não, é a questão da fraqueza da carne que ele está revelando. Então, é a mesma pergunta, a mesma dificuldade para os dois. Não, porque Jesus ele é o exemplo, pastor César. Por exemplo, ele é um exemplo de rendição. Nós hoje temos um exemplo de negar a nós mesmos. Se você só vai ter esse exemplo real se você entender que Cristo foi o seu paradigma. E por que ele não queria se render? Entendeu? Por causa do corpo. Se você quer morrer... Mas você quer ir pro céu hoje, mas você quer morrer? Não, ninguém quer. Então, respondeu a pergunta. Mas então, essa foi a minha... Então, essa eu foi... respondi agora a sua pergunta Então, mas jeito. a questão é... A pergunta é, ele está falando com outra pessoa. Ele está falando com outra pessoa. Lá em momento nenhum diz assim, ele diz consigo mesmo. Não é um solilóquio. Em nenhum momento ele diz que consigo mesmo. Ele vai orar ao Pai. Isso.
quando Deus... E quem ele está chamando de pai? Isso, Isaías, eu citei o versículo aqui, ó, Isaías 45, versículo 15, temos essa uma revelação aí, o irmão pode entender essa questão. Verdadeiramente tu és um Deus que te oculta. Então, se Deus se ocultou na carne, ele não falou na sua divindade, por exemplo. Quando o próprio Deus falou, antigamente lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que que Deus falou aos pais por meio dos profetas. Como é que era isso? O próprio Espírito descia, e aí sim Deus falava na primeira pessoa diretamente. Um exemplo aqui, Isaías lá 45, ele vai falar assim, ó, eu sou o Senhor, olhai para mim e sede salvo. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É o próprio Espírito falando, o próprio Deus falando de maneira direta. Agora, quando Deus se encarnou, que ele vem de forma oculta, ele fala do Pai, parece mesmo que é uma pessoa distinta, mas depois, para os seus discípulos, ele revela que ele é o Pai. Eu citei aqui João capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, que é onde ele mostra o Pai nele mesmo. E o Pai é a divindade de Jesus. Ele diz, eu e o Pai somos um, não são dois. Agora olha o que diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Pastor Marcos. Deixa eu só para mostrar. Deixa eu ler aqui. Isaías 40, versículo 3 aqui. Presta atenção, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé. Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, isso está se aplicado a João. Ele é a voz do que clama no deserto, ele veio preparar o caminho de quem? De Yahvé. Nós não podemos sair daqui, pastor César, do primeiro mandamento da Escritura. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E um ali não é unidade composta. Você fez uma pergunta para mim sobre a unidade composta, aonde você fala que nós somos uma unidade, né, de pessoas e nós somos pessoas distintas, mas nós temos uma certa unidade. Mas na Escritura Sagrada, a unidade ela funciona de maneira diferente. Porque quando ele fala assim de um só corpo, um só espírito, ele está citando a unidade da fé, que está lá em Efésios. Né, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, aqui há um só corpo e um só Espírito. Você está entendendo? Qual que é a unidade? Não é de pessoa distinta. É que esse Deus se tabernacularizou, ele se encarnou. Há um só corpo, um só Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa foi a segunda pergunta e eu gostaria de considerar nela. Antes de entrar nela, a gente vai ter que resolver a primeira. Então, eu quero considerar nela. Essa heresia que o senhor defende é a heresia do monotelismo, né? É uma outra heresia. Essa heresia foi rechaçada pela igreja no Concílio de Calcedônia, no século V, e em 431, salvo engano. E o Isaías capítulo 45, que o senhor citou, nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com a oração de Jesus ao Pai. Vou ler o texto de Isaías 45:15, que o senhor citou várias vezes, como se fosse um texto-chave que fechasse a questão de Jesus orando ao Pai. Então vamos lá. Lá em Isaías 45:15 está dizendo assim, ó, verdadeiramente tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador, e se envergonharão, ficarão confundidos aqueles que cairão, tal, na ignomínia, que fabricam ídolos e tal, tudo mais. O que é que esse texto tem a ver com Jesus orando ao Pai? Entende? Então, é bem difícil, ao se tornar monotelista ou se tornar sabeliano, como é o seu caso, lidar com um texto claro, onde Jesus está falando com outra pessoa. Ele está falando 3 vezes. O que é orar? Orar é falar com Deus. E Jesus, aqui na Terra, faz isso várias vezes. Às vezes ele passa a noite em oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Antes de chegarem os policiais, ele estava orando 3 vezes a mesma questão. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, até que a gente tem vontade carnal e santa dentro da questão do Romanos 7, ok. Mas quando é que a gente fala com a gente ora, a gente mesmo, a gente pede, isso não existe. O nome disso é esquizofrenia. E aí depois do intervalo a gente pode tratar da segunda pergunta que eu te fiz, que eu nem lembro agora, mas em João capítulo 17 é o conceito de unidade. Olha, vamos ao intervalo. Depois do intervalo eu volto com o pastor Michael Knight. Maravilha. Eu quero reafirmar aqui que Jesus Cristo ele é o Deus da Bíblia, como afirma as Escrituras Sagradas. Eu mostrei lá em Isaías capítulo 40 que a voz do que clama no deserto, ia preparar o caminho de Yahvé e endireitar no ermo uma vereda para o nosso Deus. Faço menção aqui do versículo 10, que diz que eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. E ele veio, realmente esse Deus,
ele se fez carne, como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo 3,16. E o versículo 11 de Isaías 40, olha que maravilha. E como pastor apacentará o seu rebanho. João 10,10, né? Jesus falou, eu sou o bom pastor. Então, assim, mediante essa apresentação aqui, onde a Bíblia mostra que em Isaías capítulo 40, o versículo 3, o 10 e o 11, claramente que foi o próprio Deus que se manifestou ali no Novo Testamento, eu quero fazer uma pergunta para o pastor César, Apocalipse capítulo 21. Quero ver como é que ele responde isso aqui para a gente, né? Capítulo 21, versículos 5, 6 e o 7. Olha o que diz. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, me escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei das fontes das águas da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aí aqui nós temos Jesus como pai. Um texto bíblico, palavras de vermelho em evidência, Bíblia João Ferreira de Almeida aqui, ó, de vermelho. Pode responder, pastor César, e vamos ouvir sua indagação aí. Bom, se nós estamos falando do trono, a primeira evidência do trono lá é Romanos 8,34. Você conhece esse texto? Romanos 8,34? Leia, por favor. Se quiser ir citando ele, pode ir citando aí. Não, eu prefiro que você leia. Eu leio. Dando trabalho para mim, né, pastor César? Vai dar certo. Acha Fica que- tranquilo, vai Aqui. dar certo. Romanos 8,34. Pode E ler? quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Se ele é o pai, como ele está à direita do pai? O que significa a palavra direita no grego? A Nesse destra? texto aqui. A destra, o E o- lado direito da E pessoa. destra é lado? É, claro. Não, no dicionário é lugar de poder. Jesus está no poder. Porque se o Pai Não, foi peraí. glorificado se o Pai foi glorificado no Filho, a Bíblia diz que ele glorificará o Filho em si mesmo. Aí nós temos uma questão, aí nós temos uma questão gramatical Vamos pro texto de básica, né? Apocalipse, hein? Eu A não vou deixar palavra você fugir de lá, não. Mas eu estou respondendo o texto de Apocalipse. Não, A palavra grega ali é a palavra dexios. Déxios. E essa palavra significa a mão direita. Então, se o senhor pegar, o que significa? Como é que fala? Se você escreve com a mão direita, você é o quê? Destro. Essa palavra em português, ela se deriva dessa palavra grega. Entende? Então, é muito básico você, sei lá, Romanos capítulo 7, a visão do apedrejado, como chama? O coronel não, o Estevão, a visão de Estevão, eles via a glória de Deus e Jesus que está de pé à direita de Deus. No poder. À direita do poder? Isso, no poder. Então, peraí, ele está do lado direito do poder? Não, isso? ele está no poder. Porque Não, mas é que a palavra lá é a palavra dexios. E essa palavra significa a destra, significa a mão direita. Você tem, por exemplo, algumas vezes na Bíblia, eu não sei se você se precisar, eu acho, tá? Trono de Deus e do Cordeiro. É mais de um trono. Por exemplo, Apocalipse 22. como é que você lê o texto? O trono de Deus e... Vamos lá. Então me mostrou o rio d'água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Isso, o Pai está no Filho. O Filho é o tabernáculo do Pai. Então são dois tronos. Não, o trono, não é dois tronos. O trono Então, de Deus e do Cordeiro. então, O tem Pai o e trono Filho é de um só. Deus. Jesus não falou, eu e o Pai Então, somos um aí só. então vamos lá. Tem o trono de Deus e à destra do trono de Deus tem o trono do Cordeiro. Olha aqui. Ele está à destra. Eu Então, te fiz se ele é a mesma pessoa, como ele consegue estar no trono que você citou? Isso. No trono que você cita, um trono aqui em Apocalipse. É um trono, não existe Tá. dois tronos. Tá, como é que Jesus está à destra desse trono? Como ele consegue? Ué, a dessa é no poder, ué. Ele está dizendo que a linguagem é metafórica, pastor. Não é lado. representa A poder. destra ali é então. lugar de poder. Estevão, você falou de Estevão, não falou? Falei. Quando Estevão ele fala que ele vê Jesus à destra, ele está vendo duas pessoas, porque Estevão ele estava naquela pregação de Jesus lá de João capítulo 14. Jesus falou que eles tinham visto o Pai. E aí mostrou o Pai fora dele.
É só Mostra-nos ler o Pai. Só ler o Então texto. vamos lá, ler o texto então. João 14, 7. Não, o texto que você está citando é Atos capítulo 7. Isso. Aí então vamos no finalzinho dele. Viu você a pega... glória de Deus. A Bíblia diz que quando o homem volta, quando o homem morre, o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, não é? Olha Estevão para quem que entrega o espírito. Pastor, Senhor Jesus, em tuas mãos entrega o espírito. Olha o Deus que ele está vendo ali. Eu não estou querendo atrapalhar, mas que o senhor fez a pergunta, o pastor estava respondendo. Aí o senhor... Não, então vamos lá, ele vai responder o pastor Apocalipse. Está respondendo, falando com textos paralelos. Então vamos Isso. lá. O texto de Apocalipse, onde aparece o trono, obviamente, às vezes o foco é o trono de Cristo. Às vezes o foco é o trono do Pai, porque vai depender do contexto que ele quer apresentar ali. Mas volta e meia, muitas vezes na Bíblia, algumas vezes na Bíblia, aparece o trono de Deus e do Cordeiro. Eu mostrei texto bíblico aqui. E aí, o texto que eu pedi lá em Romanos capítulo 8, deixa eu achar aqui Mas de se novo. Jesus não é o Pai, ele pode nos chamar de filho? Então, o texto de Romanos capítulo 8, que eu citei aqui agora, peraí, deixa eu ver se eu volto aqui, mostra ali Jesus à destra do trono. A palavra destra, Dexios, daí a palavra mão direita. Não é Entende? metafórica. Não tem O como pastor ser César está metafórico. mudando de assunto. Você está mudando de assunto, Então, pastor peraí, César. você fez uma pergunta sobre o trono, e eu tô te respondendo... Não sobre o trono não, sobre a fala de o trono. Jesus. Ó. Quem vencer dará todas as coisas, e ele é que está falando. Certo. Entendeu? Ele não está falando que o pai, ele não está falando aqui que o pai é uma pessoa distinta. Ó, dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu Tá aqui. concordo, tá tudo certo. É isso mesmo. Então Jesus é o pai, o debate tá acabado. Então tá bom. Se você acha Não, assim, tá no bom. sentido, Então né? vamos terminar. Não, não, eu tô- Você se sente Calma, não. satisfeito assim? Não, eu quero que o irmão explique isso aqui, ué. Então eu estou te explicando com base em Romanos capítulo 8, onde você não tem saída. Você lá tem dois tronos. Não. Jesus está à destra do Pai. Não, onde é que tem dois tronos? Destra não é lugar de Eu poder. citei dois ué. textos. O primeiro texto lá de Romanos, Isso. eu pedi para você Um ler. trono só, lá tem um trono só. A destra é poder. Então, Agora, se na Jesus- sua então, interpretação você da achou dois onde- tronos. Então, é que assim, da onde você está tirando que a palavra destra é poder? Aí é o Do o Strong, problema. que tá aqui no Strong aqui, ó, lugar de poder. Bora. ué. Então, No Strong. acha o Strong. Aqui, ó. Vamos lá. Você está dizendo no... Qual o texto que você citou lá? É João? Não, eu citei Romanos capítulo Romanos. 8, versículo 34, salvo engano. Vamos provar aqui. É só escrever destra. Enquanto ele procura, o pessoal da direção aqui, por favor, me orienta até que horário nós Romanos vamos. 8:34. Vamos lá. A gente toma como base a primeira explicação do dicionário. Qual é? Aqui, ó, texto aqui. E o irmão tá fugindo lá ainda do texto, hein? Aqui, ó, a palavra dexo aqui, ó. Direita, mão direita, lugar Mão de direita. poder e de Mão autoridade. direita. Qual é a primeira no dicionário? Qual é a primeira? Responde Mão pra mim. direita. Então é essa a resposta. Então, o que é a mão direita? Então quem está fugindo Não. é quando você fala assim, não, porque metaforicamente, porque no dicionário, uma palavra pode ter mais de uma implicação, mas nós tomamos a primeira palavra, é a base da exegese. Pastor- Então quem está fugindo? O versículo 7 que eu citei, de Apocalipse, capítulo 21, é muito claro, pastor César. Me responde o versículo 7 aqui, ó. Você foi lá pro trono. Nós não tá falando de trono. Então, eu tô falando dessa fala de Jesus. é que assim, porque é o vamos lá. seguinte, a fala de Jesus, ela corrobora, ela Como vai não corroborar está com falando o de texto trono? bíblico. Se lê o verso 3 do texto que você me perguntou. Verso 3, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, eles Ouviu serão uma seu voz vindo povo, da onde? do céu. Do céu. Ó, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo Você de está lendo Deus. Apocalipse 21:3? Isso aqui, ó. Então ouvi uma voz vinda do trono. A Não. palavra tronos do grego aparece aí. A Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Procura a fiel do versão grego melhor. aqui, A palavra, eu estou lendo o texto mas essa versão é grego. corrigida fiel. Hein? Ok, a palavra ali, a palavra grega é tronos. Apocalipse 21. Olha aqui, ó. Ah, 21, a palavra grega é 21, tronos. 3. Então, quando você diz assim, que eu estou fugindo do assunto, não, eu estou no próprio texto que você está me Jesus, perguntando. ele falou aqui que ele é o pai ou não? É o que eu te pergunto. É só me mostrar. Olha Onde aqui, ele, ó. onde ele fala que ele é o Aquele pai. vencer dará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Certo. Se nós seremos filho dele, ele é o quê? Nesse sentido, ele está dizendo que todos nós, depois da consumação dos séculos, Jesus, quando ele desceu, ele vem numa missão. Qual é a missão? Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Até o filho vai se submeter ao pai, conforme Coríntios capítulo 15.
Certo ou não? Quando tudo conclui todas as coisas, a palavra de Deus que se fez... Não enrola. A palavra não. Não, deixa eu falar, ué. O filho se submeterá ao pai. Isso. Coríntios capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao pai. Se ele e o pai são a mesma pessoa, ele vai entregar a quem? Primeira questão. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque convém que ele reine até que haja postos inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou. Ele vai se sujeitar a quem? Posso explicar? Por favor. Isaías capítulo 55, versículo 10. Vamos lá. Assim como desce a chuva e o vale do céu sobre a terra e para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar da semente ao semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará tudo que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, a palavra... Então essa palavra responde a quem Jesus vai se sujeitar. Não, deixa eu terminar. Assim? Não, deixa eu terminar, por favor. Aí a palavra de Deus, você não falou que o verbo se fez carne? A questão é que a Bíblia diz que o verbo não é uma pessoa distinta. Não é um filho coexistente com o pai. O próprio Deus, ele, com seu espírito, ele gerou um ser humano que ele está habitando nesse ser humano e lá ele efetuou a eterna redenção. A parte dele. Hã? Vamos lá, eu vou pegar a sua palavra. Isso. O próprio Deus, com a sua fala, com a sua palavra, o Ruach, verbo. Ele gera uma pessoa. A palavra se fez carne. E Okay. a palavra é o próprio Deus. Okay. João 1. Essa pessoa que ele gerou é a parte dele? Não, então ele não gerou outra pessoa. Então, não é outra pessoa. Então, Jesus é o Deus da Bíblia. Então vamos lá, vamos de novo. Volta aí 3 minutos e você vai ver assim, ó. Você disse com as suas palavras que o pai, com a sua boca, gerou outra pessoa, gerou o filho. O seu tabernáculo. Tá bom. O filho é o tabernáculo. É a sua natureza ele humana. Gerou. Jesus Cristo, homem, pastor César, é a natureza humana do próprio Deus. Esse filho que ele gerou. Isso. É outra pessoa, é outro. Que geração é essa? Por exemplo, saiu dele, que geração é essa? O seu espírito, esse é o grande confusão. O seu espírito, por exemplo, deixa eu só dizer que Deus, ele não é só Deus de perto, lá em Jeremias 23, 23. Se porventura só saiu Deus de perto, uma pessoa separada, assim, uma pessoa que você olha para ele e aquilo ali é Deus, não. Mas então quando você faz essa exegese... Não, mas você não, você não deixa eu explicar. Me dá um minuto, conta um minuto aí. Ok, não, te dou quantos minutos você quiser, minuto. vai. Então, porque até agora, pessoal, eu não estou conseguindo fazer uma explanação, você está me interrompendo. Deixa eu só explanar isso aqui, ó. Porventura só saiu... Jeremias... Agora sem vitimização. Isso. Manda. Então, amém. É isso, eu gostei agora. Não, mas não se vitimiza não, irmão. Não, mas eu quero só falar, eu quero explicar. Você pode discordar depois. Olha aqui, ó. Jeremias 23, 23. Porventura só eu Deus de perto? Também não sou eu Deus de longe? Diz o Senhor. Esconder-se alguém esconderis de maneira que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então esse Deus... que Isaías viu lá no trono, com o seu espírito, que é invisível, ele também enche os céus e a terra. Então, quando Deus vai se fazer carne, o verbo, a sua palavra, não é uma pessoa distinta. A própria palavra de Deus, né, que se fez carne, ela é um com Deus. E ele, na sua carne, na sua natureza humana, o Filho, tratando-se da palavra de Deus, do verbo, né, que o João falou assim, que as nossas mãos tocaram a palavra da vida, ele, ao concluir todas as coisas, ele vai responder essa questão de Coríntios. Depois que toda a obra foi concluída, que ele diz lá na cruz, tetelestai, que tudo foi realizado, aí a palavra voltou para Deus com a obra concluída, entendeu? Okay. Agora, posso falar? Espera só um pouquinho, só para avisar aqui o público, só para avisar. Agora mas que falta 5 minutos. Mas aqui nós vamos até mais aqui, ó, tá dizendo, ó, pessoal, nós vamos até 58 aqui, 11h58, e depois vocês, vai ter um intervalinho, vocês continuam nas nossas redes sociais, o debate vai continuar. Pastor César. Posso falar agora? Sim. Ok. O senhor citou Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas vai, faz o que lhe apraz, prospera naquilo para que a enviei, não sei o que lá e tal. O senhor citou esse texto para falar da geração do filho. O senhor disse essa palavra, é só voltar a fita, você vai dizer que Jesus, com a sua palavra criadora, ele gera o filho. O seu tabernáculo. O filho é o tabernáculo do próprio Deus. Ele gera o filho. Ok. Quando você fala uma palavra, essa palavra é a sua boca ou ela é a parte da sua boca? A minha palavra não é outra pessoa, né? Então, eu não estou dizendo isso. Eu estou perguntando, fazendo uma pergunta... Uhum. Sabe qual que é o problema, meu irmão? É que você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Estou ouvindo. Entendeu? Você veio para
desfilar o seu conhecimento, apresentar as suas teses, tá tudo bem. Mas vamos lá. Eu fiz uma pergunta. Quando você fala uma palavra, Jesus tem a palavra criadora. Ele é o criador. Isso. Lá em Colossenses, ele criou todas as coisas pela palavra e tal. Ok. Quando Jesus cria uma coisa, essa coisa é ele. Mas o que eu expliquei lá, o próprio Deus não falou que viria, Eu te Isaías fiz uma 40? pergunta. Isso, Quando Jesus cria por sua é porque palavra... você está saindo do contexto bíblico. Porque Então, lá em vamos lá. Isaías Então, 40, então, o Senhor Deus virá. Tá vendo a dificuldade? Ele veio... Você apresenta um texto em Isaías que Aham. não diz nada sobre o assunto que eu pergunto. Absolutamente nada. Aí você fala um versículo que é um versículo bonito, tal, todo mundo conhece, aí fica parecendo que você fechou a questão. Mas é bonito Só por quê? que Porque é o quando- que Jesus falou, ele é o Pai, nós seremos o seu filho. Por Então, isso que é bonito, é a Escritura. Então, vamos lá. Lá em Isaías capítulo 55, que o senhor citou, o senhor disse assim, que quando o Pai fala essa palavra que vai, prospera naquele que enviou, e ali é o Filho. Ali é o Filho. Aí eu estou dizendo, essa palavra que virou um ente, essa palavra dita, é a mesma, a boca que gerou a palavra é a mesma palavra? O que está escrito Cê lá? tá- isso é A a mesma virgem coisa? conceberá, dará luz ao filho e será chamado de quê? De Emanuel, que é o quê? Deus conosco, Deus encarnado. Então, mas você Quando lê... Jesus ele fala do Pai, você vai ver que sempre vai voltar para ele mesmo, pastor César. Tá, vou ler esse texto então. Vamos texto por texto. E eu queria fazer você fez 4 perguntas para mim, eu queria a oportunidade de fazer mais uma pergunta pro irmão. Já que a de Apocalipse, você já ficou... Gostei dessa de Apocalipse, mas eu vou fazer outra pergunta, pode? Pode gostar à vontade. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, está dizendo assim, o texto que você está citando, agora no Novo Testamento. Eis que o teu ventre conceberás, darás luz um filho, chamarás teu nome Jesus. Ele será grande. 1:23. Emanuel. Na verdade é 1:23. 1,32 agora. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Uhum. Será chamado Filho do Altíssimo. Por que não está dizendo que ele vai ser o Altíssimo ali? Mas se ele já é o Pai. Isso. Então, para um pouquinho, 1 minuto, eu tenho que chamar um intervalo. E aí volta com ele. Nós vamos Isso. voltar agora pelas redes sociais. Pessoal, entra aí nas redes sociais da Rádio Musical FM, Pastor César, nas minhas redes, no meu canal do YouTube também. Vamos continuar agora pelas redes sociais. Vamos ao intervalo e voltamos já, só pelas redes sociais agora. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 4210 3061. 11 4210 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos aqui agora só pelas redes sociais. Vamos aqui mais alguns minutos. Você deixa like e compartilha aí. Pastor Michael Knight, vai lá. Maravilha. Lá em João capítulo 8, versículo 17, é interessante porque ali Jesus ele vai falar acerca de que o testemunho de 2 homens, né, é verdadeiro. E o pastor César, eu já vi na sua apresentação que ele usa esse texto para falar que ele é 2 pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Na lei, você pode fazer parte dessa equação? Você pode dar testemunho ao seu favor? Porque aí, no caso, se Jesus
ele pode, né, ser a sua testemunha, igual você diz, que ele é que dá testemunho dele mesmo. E o pai é o outro, e aí você fala que ali tem as duas pessoas. A lei, ela aceita Jesus fazer parte da equação? Por exemplo, se nós temos uma questão aqui, eu chego e o pastor Crunel fala, cadê a sua testemunha? Eu falo, é o pastor César. E a outra? Não, sou eu mesmo. A lei aceita isso? Qual versículo diz que não aceita? O próprio João, capítulo 8, versículo 17, quando Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não fala isso? Não. Aí eles falam bem assim, então, mais uma vez você não está me mesmo. ouvindo. Calma aí, mais uma vez você não está me ouvindo. Por algum motivo, Tô te ouvindo. você não veio para ouvir, só para falar. Não, eu tô te O senhor fazendo fez uma pergunta. pastor. Então repita a pergunta. Isso. Repita a pergunta. Você falou assim, na lei é possível que duas pessoas... Como é que... Repita a pergunta. Esquece Não, vou te mostrar no texto. Esquece a aqui. resposta que você vai dar depois da minha resposta. Não, no texto. Faça a pergunta. Vamos pro texto. João 8,17. vamos Também pegar na aqui, vossa lei está escrito que o Isso. testemunho de duas Olha pessoas aqui, é ó. verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou testifica de mim. Você fez uma pergunta. Isso, Qual é a dentro pergunta? da lei, olha aqui, ó. Quando Jesus ele fala aqui, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aí eles Isso aí não é João 8,17. Não, eu tô entrando no contexto. Pra você falar onde é que tá na lei. Você não fez a pergunta, onde é que tá na Não, eu não lei. fiz pergunta nenhuma. Não, você falou assim... Você fez uma Isso. pergunta. Quando eu respondi, o senhor começou a apresentar outras coisas que eu não falei. Então, de novo isso está acontecendo. Mais uma vez está acontecendo isso. Então, Não. vamos fazer o seguinte, esquece. Deixa eu reformular a faz pergunta. de conta que voltou do intervalo e Isso. você vai perguntar de João 8,17. Faz a pergunta Deixa eu reformular a de novo. pergunta. Pergunta de João 8,17 e ouça a minha resposta. Isso. Vai. João capítulo 8, vou pegar, antes de chegar no 17 aqui, vamos pegar o versículo 13. Quando Jesus ele fala Então, que ele é... outra coisa. Isso. Quando ele fala bem assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, aí olha o que eles falam para Jesus. Ó, os fariseus Pastor, falam, tu testifica... Não, só um minutinho. Agora, ó, em que pese alguém não gostar... Mas você não Irmão vai deixar nem eu fazer a pergunta? Irmão Michael, peraí. O irmão fez a pergunta, repete a pergunta que o pastor ia responder. É porque ele não entendeu. Ele entendeu sim, irmão. Faz só a pergunta. Mas você tá falando porque ele entendeu? Poxa, Ele é que tem que ver. Você entendeu? Entendi. Então, Só que quando eu respondi, ao invés de o senhor entrar no assunto, o senhor começou a falar outras coisas, como sempre. Não, então responde. Faz o seguinte, ó, faz de conta que voltou do intervalo. Voltou do intervalo. Vamos lá. Faz de conta que voltou do intervalo. 8,17. Isso. Trabalha, faz a pergunta. A pergunta em cima desse texto aqui, sobre as duas testemunhas, é o seguinte. Jesus, na lei, que ele mesmo falou que você apresenta aqui duas pessoas, ele pode fazer parte da equação? Ele pode ser contado, por exemplo, se você fala assim, ó, eu sou o testemunho e o pai, você fala, aí as duas pessoas. E aí, então, eu quero saber do irmão se ele pode fazer parte da equação simples. Pronto. Vamos lá. Pastor César. Esse seu argumento é o mesmo dos fariseus, do verso 13. Como assim? É só ler o verso 13. O verso 13 está dizendo assim, ó. Tu dás testemunho de ti mesmo, então teu testemunho não é verdadeiro. Então, a sua argumentação é exatamente a mesma dos fariseus. Então, você vai abraçar a ideia dos fariseus e Jesus vai responder a sua pergunta. Então, como você está falando como os fariseus disseram, então é só continuar a leitura. Na leitura, Jesus Cristo diz assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e você e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aí você diz assim, mas ele poderia fazer parte de... Ele poderia ser uma das duas testemunhas? Isso. Aí eu te fiz uma pergunta que você não ouviu. A primeira vez que você tentou fazer essa questão, eu te fiz uma pergunta que você não ouviu e não respondeu. E aí eu vou tentar fazer ela novamente, sabendo que você não vai responder, mas vou tentar. Que isso, Então posso... Pode. Você vai ouvir? Vou. Ok. Então a pergunta é, aonde na lei está escrito que essa pessoa não pode ser testemunha? Qual versículo? Pastor Michael. Isso. Olha, os próprios discípulos aqui é muito simples. Aqui nós não precisamos ficar... Você está fugindo do texto, né? Não, aqui tá tá não. muito simples. Tá. Não, Quem está ouvindo... Então, Isso. mais uma vez, você está se vitimizando. Mas Não. quem está ouvindo está entendendo. Olha, então tá bom. Então, vamos deixa eu lá de trabalhar novo. o texto. Deixa eu dar a Vamos lá. explicação aqui. Primeiro, vou dar olha para você Eu te ver. fiz a pergunta, tá? Isso. Ó, então. Eles mesmos falam assim, ó, tu testifica de ti mesmo. Eles que levantam a questão da lei. São os primeiros. Eles que são os tutores da lei. Então, quando eles falam isso, Jesus vai corrigir eles. Jesus fala bem assim para eles, assim, ó, tá bom, a lei não aceita. Beleza. A lei não aceita. Mas não é por causa disso que o meu testemunho é mentiroso, não. Pelo fato da lei não aceitar eu dar testemunho, não significa que isso seja uma mentira. Aí Jesus vai e fala, continua falando. Jesus fala assim, ó, eu sou o que dou testemunho de mim, mas também testifica o Pai. Aí a pergunta que tem que ser feita é, aonde é que o Pai deu testemunho de Jesus? Porque aí está a resposta, o segredo. Lá na lei,
O Pai deu testemunho usando essas duas pessoas que Jesus está citando, que é Moisés e Elias. Porque a Bíblia diz assim, ó, por isso se manifestou a justiça de Deus, sem lei, mas tendo testemunho da lei e dos profetas. Lá no Monte da Transfiguração, as duas testemunhas aparecem ali. Ó. Jesus se transfigura diante deles, aparece quem? Moisés representando a lei e os profetas representados por Elias. Olha os dois homens que a lei exige. Okay. Então, se eles aqui, os tutores da lei, eles não aceitam, ó, se eles não aceitam o testemunho de Jesus, Jesus joga a própria lei que eles trouxeram contra ele a favor dele. Então, esse texto não é contra a unicidade. Você viu? Por isso que eu vi aí que o irmão já entendeu onde eu queria. Tréplica, pastor Você tinha César. entendido. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim: a pessoa pode usar, a pessoa que diz, na lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Essa pessoa pode ser uma das testemunhas? Eu disse, esse argumento é o mesmo dos fariseus, conforme o versículo 13. Você testifica de você mesmo, então não vale. Essa argumentação é a dele, a mesma dos fariseus. Agora ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus usa... Olha, eu nem perguntei João 8,17. Eu quero até que te agradecer, porque esse texto é indefensável para Ele fortalece a doutrina do sabelianismo modal, que você faz parte. Mas vamos lá. Aliás, ele se prontificou a vir para cá porque o pastor Carlos Moisés não respondeu essa pergunta. E eu estou te respondendo. Então vamos tentar. Vamos ver se você está respondendo. Isso. Primeiro, o seu argumento é o mesmo dos fariseus, conforme o versículo 13. Você tem que aceitar isso. Não certo? Não. Então vamos lá. Lá ele está dizendo que uma pessoa não pode usar, a mesma pessoa implicada não pode ser testemunha. Mas você sabe porque a diferença minha do fariseu é porque eles estão querendo dizer que Jesus é mentiroso por causa disso. Então a minha diferença é. Então, mas ele você não é também está dizendo, mas você também está dizendo que ele não pode usar. Aí, porque quando você... não pode, a lei não deixa. Então tá bom. Então se você diz que ele não pode usar, o seu argumento é o mesmo dos fariseus. O porquê, aí é outra questão. Mas o seu argumento é o mesmo dos fariseus. Era legal você admitir. Você está dizendo, né? Tá escrito. Então vamos lá, ele pode ou não pode usar? Não, a lei não permite. A lei deles não permite. Tá bom, aonde? Não, a lei deles. Tá bom, legal, eles que estão levantando aqui. Interessante. Aí eu volto à primeira pergunta que eu te fiz lá atrás, que você não respondeu até agora. Aonde na Bíblia está dizendo que não pode? Mostra o texto. Pode? Então, não, você está dizendo que não pode, eu estou dizendo que pode. Eu te volto a pergunta, então me mostra se pode. Versículo 17. Então vai. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Aí Jesus... E quem são as duas pessoas que dão testemunho? Versículo 18. Qual? Lê. 18? É. Opa, então vamos aqui. Peraí, o 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim também testifica o Pai. Você está falando que é duas pessoas? São as duas pessoas. Então lê o próximo. São as duas pessoas. Lê o próximo, 19. Então vamos lá. Disseram, pois, eles, aonde é... Então vamos dizer, vamos ver se é duas pessoas. É só continuar lendo, vamos ler o texto. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Se é outra pessoa, né? Então, vamos lá. Ó a necessidade aqui, ó. Aí Jesus responde, não me conheceis a mim nem a meu pai, se vós conheceis a mim também conhecereis o meu pai. Ele é o pai. Então, vamos lá. Aí. O ele é o pai, tá escrito onde, hein? Aqui, ó, se vós conheceis a mim também conhecereis. Eles perguntou, onde é que está o teu pai? E Jesus mostra quem? Mim, que se vós não conheceis a mim. Então, vamos lá. E aí? Esse texto de João 8,17, trazido por você mesmo, a quem eu agradeço, primeiro no verso 13, tem que ficar claro aqui que a sua hermenêutica é a mesma dos fariseus. Porque você está dizendo que Jesus não poderia usar esse texto. Assim como os fariseus estão dizendo. Se a natureza do porquê não pode usar esse texto é diferente, isso é discutível. Mas você está dizendo que Jesus não poderia usar esse texto. Essa é a mesma fala dos fariseus no verso 13. Diz assim, então lhe objetaram dizendo, tu dás testemunho de você mesmo, então não vale, seu testemunho não é verdadeiro. Você está dizendo exatamente a mesma fala. Aí eu estou dizendo, pode. Aí você diz assim, mas lá na Bíblia está dizendo que tem que ser o testemunho de duas pessoas. Aonde diz que está escrito que não pode? Aí me mostra Jesus falou. Ué. Me mostra o texto onde diz que é proibido. Vou ler o texto, me pode ser? Me mostra o texto onde diz lá na lei que é proibido que uma pessoa implicada não seja testemunha. Aí você fala assim... Não, eu vou ler o texto pro irmão. Me mostra. Vou ler. E é simples. Olha aqui, ó. E na vossa lei está escrito. Jesus está falando a verdade ou não? Claro. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E aí ele vai mostrar quem são. Ele cita a questão da lei. Por quê? Porque o pai não deu testemunho na lei. Quem que representa a lei? O Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Quem que aparece lá no Monte da Transfiguração?
que são as testemunhas. Que aí Pedro, quando Pedro vê lá, vê Jesus, Moisés e Elias, as duas testemunhas, e vê Jesus. Tá. Aí quando Pedro, não entendendo que eles eram apenas testemunhas, falou assim, ó, bom, estávamos aqui fazer 3 tendas para ti. Vem logo a correção do alto. A nuvem vem e oculta os dois ali, por quê? Porque eles são só testemunhas de Jesus. Essa é a sua hermenêutica do assunto, e eu prefiro a de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz essa hermenêutica no verso 17 e 18. Ele diz assim, ó, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Isso. Ele só pode usar essa regra se ele e o pai forem pessoas distintas. Porque o verso 18 ele diz assim, eu testifico de mim, uma pessoa, e o pai que me enviou testifica de mim, outra pessoa. Aí você fez a pergunta, então lê o próximo, vamos ler o próximo. Então ele disse, onde está o teu pai? Obviamente o pai não estava ali com ele, porque para ser testemunha, entende? É esse o assunto que ele está dizendo. Respondeu ele, respondeu Jesus, vocês não me conhecem a mim, nem ao meu pai. Se vocês me conhecessem, conhecerias ao meu pai. Por que Jesus diz isso? Porque ele é o pai. Por que Jesus diz isso? Por conta de Hebreus capítulo 1, verso 3 em diante, ele é a imagem expressa da pessoa do pai. Quem conhece o filho, conhece o pai. Assim como quem persegue a igreja, persegue o Jesus. Se você for perseguido e for a igreja, essa pessoa está perseguindo a Jesus. Por causa disso você é Jesus? Não. Não. Mas porque você e Jesus estão em unidade. Então, eu prefiro, respeito a tua ideia aí, mas eu prefiro a hermenêutica de Jesus, por 2 razões. Primeiro, porque a sua doutrina é a mesma dos fariseus, conforme o verso 13. E segundo, porque Jesus coloca a questão no verso 17, na lei está escrito, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, e aí na 18 ele já responde, eu e o pai. Então são 2 pessoas distintas. E o 19? Acabei de responder. Hebreus capítulo 1, quem vê o filho, vê o pai. Não, Só quando eles perguntaram assim, onde é que está o teu pai? Se o pai fosse distinto, Jesus não poderia falar para ele mesmo, pastor César. E aí você viu que tudo que eu apresentei, que o próprio Deus que fala lá em Isaías que viria, que como pastor apresentaria o seu rebanho, tudo não se cumpre em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é o Emanuel, Deus conosco. Apocalipse lá, que eu te apresentei lá, que Jesus falou, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, se Jesus ele fala isso, ele é o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 18, quando ele está falando dele mesmo, que ele vai subir na carne e no corpo como filho, e ele volta agora como o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Eu vou e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se Jesus não fosse o Pai, ele poderia falar, não vos deixarei órfãos? Então, a Bíblia apresenta isso aqui, já tem mostrado no texto aqui. E eu não sou... Você falou que eu dei a mesma resposta dos fariseus, mas tem uma diferença. Os fariseus usam isso aqui para falar que Jesus é mentiroso. E Jesus, ele falou bem assim, olha... Mas você também está dizendo que Jesus é mentiroso. Não, porque eu citei o 14. Jesus falou bem assim, olha... Olha o que Jesus falou. Ele fala bem assim, ó, ainda que eu testifique de mim mesmo, ou seja, a lei não aceita. Beleza, Jesus concorda com isso. Ainda que o meu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque eu sei de onde eu vim para onde vou. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando bem assim, ó, pelo fato da lei não permitir que eu seja uma das testemunhas... Aonde está escrito isso na lei? O texto está fazendo. Tá, me mostra o texto. Isso. Não, e eu te pedi para você me mostrar o texto onde fala que não. Não, mas então... Mas uma pergunta respondida por outra pergunta é complicado. Você está perguntando. Mas você sabe qual é o problema? Deixa eu falar o problema. O problema é o seguinte, é porque ele está querendo que eu perda a concentração para me ir lá caçar no texto lá. Mas se Jesus falou que eu não preciso de caçar o texto, Jesus falou, na verdade, na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Agora ele não quer aceitar esse versículo, ele quer que eu caça outro versículo. Quem são os 2 homens ali? Moisés e Elias. Aonde está escrito no texto? Não, eu mostrei pro irmão a explicação. Tá, onde está escrito no texto? Para isso se manifestou a justiça de Deus, falando de Jesus. Sem lei, mas tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem deu o testemunho de Cristo foi o Pai. Agora vamos lá. Na onde que ele deu? João 5,10. Hã? João 5,10. Não, o pai deu testemunho. Quando o pai falou lá João nos 5,10, vou ler o texto, vamos lá. Vamos lá. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Isso. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu filho. Isso. Pronto. E aonde é que ele deu o testemunho, se não foi na palavra? Então, mas Deus falou assim, ó, vós examinais as escrituras. Você está dizendo que o testemunho é Moisés e Elias. Não, é toda a escritura. Mudou? Tá bom. Não, mas mudou não, eu estou novo. confirmando o que eu estou falando. Então vamos lá, Jesus diz olha assim... Olha para você ver, Jesus falou assim, ó, vocês examinam a escritura. Jesus diz assim, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou testifica de mim. Pronto. Simples assim, está no texto. É difícil lutar contra um texto como esse, eu imagino. Mas é o que diz o texto.
Sair com ilações, porque isso aqui é Moisés e Elias, não sei o quê. Eu disse, mas o pai testifica do filho. Você diz aonde? Eu mostro o texto, acabei de ler João 5,10. Pastor César. Aí não serve. Então, quando eles perguntaram, quando eles perguntaram, pastor César, quando eles perguntou assim, aonde é que está o teu pai? Se Jesus fosse distinto, ele ia falar outra coisa, pastor César. Irmãos, então E eu respondo da seguinte forma, se Jesus fosse o pai, ele ia dizer assim, eu sou o pai. Bom, E ele falou, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu pai, desde agora conheceis, o tendes visto. Então, isso não significa que eu sou o pai. Claro que sim. Você é casado? Sou? Você e sua esposa são uma só carne? Sim. Você é ela? Não. E é por isso que eu posso falar pra você aqui. Se você me ver aqui, você não tá vendo a minha esposa, porque eu não sou ela. Mas Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Porque é diferente a unidade de Jesus. Então, mas é uma pena eu não estar vendo sua esposa a partir de você. Bom, aí é uma falha no seu casamento. No sentido de imagem. Um minuto, vamos encerrar agora. Pastor Marco Knight, suas considerações finais. Isso. Eu quero aqui agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade. E a gente precisa realmente debater mais esse assunto para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre essa questão. Na minha defesa aqui, eu mostrei assim Apocalipse, né? Capítulo 21, versículo 7. Aquele que vencer dará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Eu mostrei aqui João, capítulo 8, né? Onde Jesus, quando eles falam, cadê o Pai? Jesus fala assim, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, né? E eu quero terminar aqui com 1 João 5,20, que era o entendimento que a igreja teve. Que eles foram revelados, o Senhor abriu o entendimento deles para que eles compreendessem a Escritura. E nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Apocalipse 8, assim. Ele é eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. E a nossa fé é monoteísta, no Deus único, Amém. Indivisível, com certeza. O único Senhor. Com certeza. Bom, quem quiser te acompanhar, te seguir no Instagram, tá lá, ó, Michael Knight, com H, e final com Y, porque é enjoado. Instagram tá lá. O irmão Michael, muito obrigado pela sua participação, que o Senhor te abençoe. Pastor César Cavalcante, considerações finais. Há 2000 anos, o cristianismo crê que Jesus Cristo é o único Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o único Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só não cremos que Ele, o Pai, e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não sou politeísta, creio numa única divindade. E essa divindade é apresentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como ele falou aqui, os textos que ele apresentou, fica a ideia aí, né, da questão dos tronos. Quando ele fez a pergunta de Apocalipse 22, eu respondi com o próprio verso 3 lá, que fala a palavra trono. Parece que na versão dele, por algum motivo, não aparece. Mas aparece no texto grego, tronos, que é uma palavra grega, que gera em português a mesma palavra trono. E a palavra trono, ela aparece no plural. Veja que tanto em Apocalipse 21, que eu citei, Apocalipse 22, e também Apocalipse 3, por exemplo, Apocalipse 3, 21, aquele que vencer assentar-se-á comigo no meu trono, igual eu venci e assentei no trono do meu Pai. Entende? Então é relativamente muito fácil ver na Bíblia que tem 2 tronos. É bem tranquilo isso. Mostrar na Bíblia que existem 2 tronos. E se são 2 tronos, como é que funciona essa questão? Quando eu citei o texto da destra como sendo o lado direito, a mão direita, é só ler Mateus 5:29. Se a tua mão direita te escandalizar, você acha que ele está falando do poder, está falando da mão direita? Então a gente toma como base na exegese, primeiro, o sentido literal da palavra. E quando não cabe, a gente vai para um sentido metafórico. Eu não posso abraçar um texto olhando para ele com um olhar metafórico sem antes propor-lhe o sentido literal. Então fica uma dica aí, quando eu pedi para ele ler o dicionário, ele leu muito rápido ali a primeira fala, eu falei, não, peraí, qual que é o número 1 aí? O número 1 é mão direita, lado direito, e não poder. Entende? Então, se o trono de Deus e do Cordeiro está à direita de Deus, é uma questão mecanicamente simples, né? Então, eu agradeço, eu espero que me perdoe aí se eu tentei monopolizar em algum momento, não foi minha ideia. Parabenizo o pastor Cruvinel, que nesse segundo round foi mais comedido, no sentido de deixar que o convidado falasse. Prazer te conhecer, obrigado pelos presentes. Eu fico por aqui. Mostra o presente. Tá aqui uma Bíblia e um livro
É o Manual da Bíblia. Não li ainda. E para quem quiser me acompanhar, meu canal no YouTube é César Cavalcante. Minhas redes sociais também César Cavalcante. Só que meu nome começa com S, então tem que digitar lá SEZAR no... Aí você acha em qualquer rede social. Vai ser melhor para achar. Fácil. Vai ser um prazer estar com vocês. Deus abençoe.